Olá, como vai? Eu sou Lilt Christian e no vídeo de hoje eu vou dar continuidade à série sobre equipamentos que eu comecei aqui no canal. Nessa série eu estou falando sobre os equipamentos que eu utilizo, falando sobre os componentes, enfim, apresentando tudo que eu utilizo aqui na minha estação de trabalho. Se você perdeu os primeiros vídeos, o link para a playlist completa está aqui na descrição, assim você consegue acompanhar tudo na ordem e não perde também as próximas novidades. Para você acompanhar esse vídeo é importantíssimo que você veja o vídeo anterior, onde eu falei sobre o meu computador, falei sobre a configuração e o que você precisa levar em consideração na hora de escolher o seu computador, tá certo? No vídeo de hoje eu vou mostrar o meu notebook e vou falar por que eu escolhi esse notebook, por que eu tenho além de um computador um notebook, tá certo? Então vem comigo, vamos conhecer agora esse equipamento aqui. Bom, durante muito tempo, antes de eu comprar essa máquina, antes de comprar esse equipamento, eu utilizava para trabalho, para design gráfico, para arte final, um notebook em casa, tá? Para fazer os meus serviços. É claro que na gráfica onde eu trabalhava, eu utilizava um computador normal, um desktop, ok? Mas em casa, tanto por questão de mobilidade, porque na época também eu só tinha condições de escolher um equipamento, né? Então eu preferi ficar com um notebook. Então eu utilizava essencialmente um computador notebook. O primeiro notebook que eu tinha, se eu não me engano, era da Philips. Já é bem antigo e depois que eu larguei esse da Philips, eu passei para o meu primeiro notebook da Dell. Na época era um Dell Inspiron 15R. Era um notebook grande de 15 polegadas, até era bem grande de 15 polegadas. E eu lembro que eu utilizava ele em uma dockzinha, tá? Aquele suporte notebook e conectava num monitor, na verdade era numa TV. Eu conectava na minha TV, na entrada HDMI, na saída HDMI do computador e na entrada HDMI da TV. Eu utilizei notebook durante muito tempo mesmo, acho que foram uns 3 anos, 2, 3 anos eu utilizei o notebook e me atendeu bem enquanto era a única ferramenta que eu tinha disponível, tá certo? A primeira pergunta que você pode se fazer é que se vale a pena você ter um computador de mesa, um desktop ou um notebook. Se você acompanhou o vídeo passado, nele eu mencionei, né, que computadores de mesa são mais fáceis de ser atualizados, além de, na minha opinião, terem uma vida útil maior, ok? Nas experiências que eu tive, na minha concepção, na minha percepção, tá certo? Um computador de mesa, um desktop desses que você pode comprar montado ou que você mesmo monta, tem aí uma taxa de upgrades, né? Uma vida útil maior, porque justamente você consegue mexer nele com mais facilidade, pode trocar as peças com mais facilidade, pode fazer um upgrade de vez em quando e você tem um computador por muito mais tempo e até economiza porque você pode fazer um upgrade de peça por peça. Mas se você não tem condições, né, de investir uma máquina extremamente boa ou se você precisa de mobilidade, um notebook pode ser a solução. O motivo de eu ter escolhido o notebook primeiro, antes de comprar o desktop, foi justamente porque eu precisava de um computador que me garantisse mobilidade. Eu precisava ir até os meus clientes, precisava atender eles muitas vezes no escritório e ter um notebook na época fazia toda a diferença para mim. Como eu comprei um suportezinho para notebook, eu deixava ele conectado, quando eu precisava sair, só desconectava tudo, colocava na mochila e ia embora trabalhar. Só que, justamente, quanto mais recursos você precisa, quanto mais potente precisa ser o seu computador, mais caro ele vai ficando. E isso acontece de maneira exponencial no notebook, por ser um equipamento pequeno, quanto mais potente, mais caro ele tende a ser e até muitas vezes mais caro do que um desktop. Além disso, tanto com relação às possibilidades de upgrade, tá certo? Você tem no computador de desktop, é claro, tem notebooks que são muito potentes, muito legais, beleza? Mas no desktop você tem muito mais possibilidade de upgrades, de atualizações e, é claro, você monta uma estação de trabalho exatamente como a gente tem aqui. Nada que não possa ser feito com notebook, ok? Mas é um pouquinho diferente, tá certo? Hoje eu tenho os dois computadores também por questão de mobilidade. Eu tenho meu desktop, que é a minha máquina principal, que é onde eu efetuo a maioria dos meus projetos, e tenho esse notebook aqui, que é o meu computador secundário, digamos assim. Quando eu tenho algum problema no meu computador principal, ele está acontecendo de desligar às vezes, eu acredito que seja por conta da placa de vídeo que está folgadinha, mas se eu tiver algum problema ou precisar me deslocar, o notebook me ajuda, porque ele tem uma configuração razoável, vai me ajudar se eu estiver viajando, se eu precisar sair, ele tem todos os arquivos que eu preciso e aguenta o tranco, ok? Agora beleza, ele aguenta o tranco, então qual é a configuração do meu computador, quanto ele custou, quais as peças tem aqui dentro? Se você viu o vídeo anterior, você sabe que a gente precisa levar em consideração alguns equipamentos, alguns dispositivos, algumas peças que vêm aqui dentro, né? Que vale também, não só para o desktop, mas também para o notebook. Todas aquelas peças que eu mencionei anteriormente também valem para o notebook. Lembra quais são?
processador, placa-mãe, memória RAM, placa de vídeo, fonte de alimentação e entre outros que eu mencionei no vídeo passado. A diferença é que o notebook você não tem como montar peça por peça. Então, geralmente você precisa escolher um fabricante ou uma montadora ou uma fabricante, né? No caso a Dell, HP, Samsung, enfim, você precisa escolher uma marca para você comprar já um notebook daquela marca, justamente porque ele precisa vir encapadinho dentro da carcaça dele, já tudo montado, tudo configurado, tá certo? E aí que eu escolhi justamente utilizar a marca Dell, pelos motivos que eu mencionei no vídeo passado. Foi a marca onde eu comecei com o meu equipamento da Dell, meu primeiro computador foi Dell, depois o meu primeiro notebook foi Dell, meus monitores são todos Dell, então é uma marca que eu já utilizo há bastante tempo, que eu tenho confiança e que eu recomendo. Se você gosta de outra marca, se você gosta de outro modelo, eu não tenho como opinar porque eu nunca tive, mas se você estiver interessado no Dell, pode confiar, eu utilizo, ok? Então é uma marca que eu tenho bastante apreço. E esse notebook aqui, ele é um Dell Inspiron da série 7000, tá bom? Ele é um notebook de 14 polegadas, tá certo? Ele é pequenininho, douradinho, bonitinho, eu gostei dessa cor dele também, ok? E na época ele me custou exatamente R$3.446, R$3.446, vou já falar da configuração, tá? Isso em novembro de 2017, então eu comprei em novembro de 2017 esse notebook por R$3.446,43. A configuração dele, eu vou já te dizer, tá bom? Ela é exatamente essa aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Ele tem um processador Intel i7, tá? É da série U, é o i7 de baixo consumo de energia e, consequentemente, baixo desempenho, tá? Mas é um i7. Ele tem também uma placa de vídeo, ele tem 8 GB de memória RAM, ok? E uma placa de vídeo GeForce 940MX de 4 GB de RAM DDR5. O HD interno desse notebook tem 1 TB, ok? Além disso, quando eu comprei esse notebook, ele não tinha SSD. Lembra que eu expliquei o que é o SSD? Então, quando ele chegou para mim, era lento demais, porque só tinha o HD convencional, HD de disco, né? E aí eu comprei à parte um SSD, comprei no Kabum mesmo. Ele tem o slot aqui dentro para colocar o SSD, independente do HD normal. Então eu mesmo comprei o SSD, escolhi lá o modelo exato para ele, que tem uma conexão específica. Comprei, eu mesmo desparafusei, tirei a capa e montei o SSD. Agora ele tem 2 HDs, né? O SSD de 256 GB e um HDD de 1 TB. Então 256 GB é o SSD onde eu coloco o sistema operacional, aplicativos, e o HDD é onde eu coloco os meus arquivos, vídeos e o que eu preciso armazenar no computador, ok? Hoje, esse computador aqui você não encontra mais por esse preço, infelizmente. Você encontra, eu vou deixar os links aqui embaixo, tá bom? A série 7000 hoje, o valor mais barato, que é justamente o 14 polegadas, que é esse aqui, está custando 4.160. Eu acho que eu paguei 3.400 porque eu comprei na época da Black Friday, tá? Então ele estava mais barato. Então é claro que o modelo foi atualizado, mas se você quiser conferir o link da página que eu estou vendo aqui na tela, vou mostrar aí para você, mas se quiser conferir o link está aqui na descrição. E aqui tem justamente as mesmas configurações, tá? Aqui ó, com o i5, aqui tem com o i7 também, enfim, são várias configurações que você pode comparar, tudo bonitinho aí, e vai de 4.160 até 4.000. É esse aqui, ó. Esse aqui é o meu, ó. 4.000 é o mate dourado. 4.970 ele está custando hoje. Processador i7 é esse aqui mesmo. GeForce, não, essa GeForce é diferente, eu acho que deve ser uma mais nova, né, 150MX. E, enfim, você pode dar uma conferida aí, tá certo? Então, nesse caso, meu primeiro notebook ele era de 15 polegadas. Eu preferi pegar uma tela menor, porque a experiência que eu tive com o de 15 polegadas ele é bem grandão, tá? É bacana ter um notebook grandão, mas quando eu escolhi esse aqui, eu preferi uma tela menor, porque eu preferia mais mobilidade. Eu já tinha a ideia de que ele ia ser um computador secundário, não ia utilizar ele com muita frequência. Além de que eu comprei ele também pensando na minha esposa que faz faculdade, enfim. Então, é um computador feito para ser leve, compacto, para carregar, e esse foi um dos critérios que eu escolhi. Além de todos os critérios que a gente deve levar em consideração, processador, memória, placa de vídeo, ele tem placa de vídeo off-board, tá? Como eu mostrei agora, além da placa de vídeo interna normal dele. Eu também escolhi esse aqui porque ele tem o teclado retroiluminado, isso aqui é bem interessante, tá? Então esse aqui, ele acende o teclado, olha, então ele tem as luzinhas no teclado,
ok? Isso aqui para mim eu achei bem interessante, porque o meu primeiro notebook não tinha teclado iluminado e eu tinha muita dificuldade de usar ele no escuro, tá certo? E aí quando você for escolher o notebook, dá uma olhada se o teclado é iluminado, faz diferença. É uma mão na roda você o teclado iluminado. Se não tiver, claro que ele fica mais barato, mas existem alguns contratempos. Esse aqui é mais interessante porque te permite trabalhar sob qualquer condição de luz, tá ok? Você não precisa ter os dois computadores, é claro, isso aqui porque eu tive condições de comprar. Mas se você não tiver condições de ter um desktop, você pode ter só um notebook. Se você não tiver condição de ter um notebook, pode comprar só o desktop. As regras são basicamente as mesmas, aquilo que eu mencionei anteriormente. Quanto mais potência e mais recursos você quiser e precisar, mais dinheiro você vai precisar investir. Em linhas gerais, computadores de básicos a intermediários, tanto faz notebook ou desktop, eles costumam custar o mesmo valor. Uma vantagem para o desktop que às vezes sai mais em conta, sai mais barato, porque você pode mexer em alguns componentes de maneira individual. Mas a grande pergunta é, dá para fazer no notebook tudo que dá para fazer no desktop? A resposta é sim. Sim, o notebook é um computador, faz exatamente as mesmas coisas que um computador de mesa faz. A única diferença é a arquitetura. Esse aqui é compacto, aquele ali é feito para ter mais espaço. É óbvio que você tem mais possibilidade de upgrade e pode, como as peças são maiores, não precisam ser miniaturizadas, consequentemente podem ser também mais baratas. Mas se você tiver só o notebook, dá para ligar dois monitores? Dá, né? Eu só ia precisar de um adaptador. Esse aqui só tem uma saída HDMI, então você precisaria verificar nos seus computadores, no modelo que você quer escolher, se dá para ligar dois monitores de uma única vez. Eu sei que tem um cabinho que dá para a gente ligar aqui, que dá para dividir, né? Mas acho que só dá para espelhar a tela. Esse notebook também tem leitor de cartão de memória, não tem drive de CD nem de DVD, nem sei se alguém ainda usa isso hoje em dia, nem meu computador tem, né? Não utilizo mais, é só pendrive e cartão de memória. E basicamente é isso, tá bom? Esse aqui é o notebook, é o Inspiron 14 série 7000, ok? O link da página dele eu vou deixar aí embaixo, tá certo? E também as especificações completas dele eu vou deixar aqui embaixo, caso você queira conhecer mais a fundo, tá bom? Bom, se você tiver alguma dúvida em relação ao notebook, computador, o que eu mostrei até aqui, use a seção de comentários aí embaixo. A ideia desse vídeo é justamente mostrar os equipamentos que eu utilizo, tá? A ideia dessa série de vídeos, para que você possa tomar suas decisões, se tiver alguma dúvida, e simplesmente tiver curiosidade de conhecer, né? Esse é o nosso objetivo. Espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.